A notícia boa é que quando eu perguntei da leitura lá no B, caiu um pouco o ritmo da leitura lá. Enquanto na primeira aula vários tinham lido, depois eu pegava assim no pé deles. Dessa vez, acho que um pouco menos de alunos do que aqui leram a Física B. Então eu já vou dar uma dica. Eu sei que a tua vida esse ano ela é excepcional, ela é bizarra. Eu tive na tua idade, é muito corrido, não dá tempo de ler tudo que tu tem que ler. Não dá. Mesmo que tu quisesse. Não dá. Então eu vou te dar a dica, cara. Como tu já assistiu a Física B e a Física E em outros momentos da tua vida, se tu não der tempo de ler as três, que seria o adequado, como alguns jovens têm feito e eu tenho percebido isso, dê preferência para as leituras da Física C, que é a Física Nova. Às vezes, talvez seja melhor tu ler 3 vezes a Física C, repetida e anotar as dúvidas, do que tu ler uma vez cada uma delas. Porque a Física C, ela é a mais delicada, porque nós temos só alguns meses para aprender ela do zero. Enquanto as outras, nós já estamos trabalhando elas, né, há 2 anos antes. Então, essa física é a mais perigosa. Antes, para a gente poder começar com uma certa qualidade... Peço. O que é isso aqui mesmo? Força de que tipo? Elétrica, né? Porque ela é oriunda de cargas elétricas. É a chamada lei de Coulomb da fórmula. A lei de Coulomb diz que a força de atração ou repulsão entre cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas e proporcional ao quadrado da distância. Por isso que tu sabe que se aumenta a carga, a força aumenta na mesma proporção. Se a distância aumenta, a carga foi mantida constante. Eu quero saber a distância e a força. A carga foi mantida constante. Eu aumentei a distância. A força diminui inversamente proporcional ao quadrado. Por exemplo, aumentando 4 vezes a distância, a força diminui 16 vezes. Aproximando 6 vezes o que era anteriormente, a força aumenta 36 vezes. Fechou, fechou. Lei de Coulomb. Esse K depende de quê? Depende do material em volta das cargas. Para vocês vai ser sempre o vácuo. Por isso que eu já mandei decorar o K do vácuo, que é o famoso 9 vezes 10 na 9. É isso aí. Show de bola. Acredito que todos já arriscaram pelo menos uma continha relacionada a isso. Se não aconteceu ainda, é mais grave a situação, já volta, faz algumas continhas dessas. Depois que a gente trabalhou uma aulinha rápida de força elétrica, lei de Coulomb, eu defini a ideia de campo elétrico. O que é campo elétrico? É uma região perturbada, influenciada pela presença de uma carga. O que é um campo magnético? É uma região influenciada pela presença de uma carga magnética. Isso mesmo, que é ímã, né? Popularmente é o ímã. O que é um campo gravitacional? Como esse que nós estamos embebidos. Isso é uma região influenciada pela presença de uma carga gravitacional. O que é carga gravitacional? É uma massa, tipo a massa do nosso planeta. Tudo bem para vocês? Legal. Porém, não adianta ficar só na teoria. Eu preciso de uma ferramenta para calcular o campo elétrico. Nós pegávamos a máquina de medir força, o dinamômetro, amarrávamos numa partícula de teste e colocávamos num ponto do laboratório, próximo de uma grande carga. Nós medíamos a força e sabíamos a carga de teste. Ao duplicar a carga de teste, a força duplicava. Foi por isso que os cientistas tiveram a sacada de fazer essa divisão para calcular o campo elétrico. Porém, esta fórmula, se tu quiser esta fórmula para calcular o campo elétrico, tu fica dependente de um experimento. Aí, isolando numa. Aqui, né, isolando numa, substituindo a outra, nasce outra fórmula para calcular campo elétrico. Qual é a diferença marcante entre elas? Uma eu usei carga de teste e medi a força, e na outra tem distância, e essa carga não é a carga de teste, é a carga geradora do campo, a carga que está provocando o campo. Tudo bem para vocês? Essa é uma forma empírica de calcular o campo elétrico, precisa de um experimento físico. Essa é uma fórmula teórica para calcular
físico para determinar ela, certo? Desculpa a demora. Professor, a gente é gerado por energia, né? A gente é feito de carga elétrica, né? Nós somos seres elétricos. A gente pode se comparar com uma máquina. Tipo, na máquina, quando trabalha demais, ela acaba pesando e ela para. Eu fazendo isso com uma época, quando ele estava trabalhando direto, ele começou a trabalhar no exército, o dia todo, à tarde, de manhã, à tarde trabalhava no direito. Staff mental. E à noite ele trabalhava em shopping, né? Manutenção, então dormia 2 horas por dia. Então, se fosse um mês, 2, quando ele chegou na casa dele, quando ele dormiu 2 dias, O senhor de biologia explicaria isso melhor, mas com certeza o corpo humano é uma máquina incrível e essa máquina pode dar todo tipo de defeito, certo? E aí estão as infinitas doenças que existem, né? Do corpo, da mente, então com certeza isso é plausível, né? Eu estou trabalhando com o professor lá na UFSC para a gente fazer umas videoaulas experimentais que eu comentei com vocês antes, e ele foi afastado da UFSC agora há pouco tempo por estafa mental, o bicho estava doidão, ficou pirado mesmo, de excesso de trabalho e de estresse, isso é absolutamente plausível, certo? Ô galerinha, olha só, o que significa aquela setinha ali em cima do campo elétrico e da força? Que é uma grandeza? Obrigado. Grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido, é uma grandeza chata de trabalhar. Tem que manjar decomposição de vetor, tem que saber somar vetores, que nem sempre é tão fácil. Porém, tem uma grandeza mais importante que força em nossas vidas. Energia. Energia potencial elétrica, que também pode ser chamado de trabalho. Falou em trabalho, é energia que nós estamos falando, é joule, não é de trabalhar, de gastar, né, energia no trabalho, de fazer o trabalho de geografia, não, é energia. Qual é a diferença marcante entre a lei de Coulomb para calcular a força e a ideia de energia potencial? A distância não é mais ao quadrado. Outra, tem seta aqui em cima? Como toda energia é uma grandeza? Bem mais gostoso de trabalhar, bem mais gostoso. E ali não tem módulo, quer dizer que se... Parabéns, hein? Ali não tem módulo, quer dizer que se uma carga é positiva, a outra é negativa, tu vai multiplicar e vai dar uma resposta negativa mesmo. Enquanto aqui a resposta é sempre positiva e a seta é que indica para onde a coisa está acontecendo. Show! Depois da ideia de energia potencial elétrica, nós vimos que dava para usar uma ideia muito parecida com a de campo elétrico. Só que em vez de usar força, trabalho, que é energia. Então eu ia lá fazer um experimento mais complexo ainda, medir a energia por métodos bem bizarros, e aí vou lá, faço a divisão da energia disponível pela carga, calculo o potencial elétrico. Quando eu dobro a carga de teste, a energia dobra, por isso que essa ideia para calcular potencial é tão boa. Cara, com essa formuleta, 3 perguntas só, meu querido. Ou eu te dou o potencial e a carga e pergunto a energia ou o trabalho, ou eu te dou o potencial e o trabalho e te pergunto qual é a carga. Ou a mais fácil, te dou a energia e a carga de teste e te pergunto qual é o potencial. Só tem essas 3 possibilidades. Ao olhar uma fórmula, já se prepare para o pior. Essa fórmula, o cara pode perguntar isso ou aquilo. Tu começa a fazer o exercício e tu confirma a tua ideia. Muito legal. Porém, é um saco ter que fazer uma experiência, principalmente para medir energia, que é mais difícil do que medir força. Então eu posso isolar numa, corto uma carga de cima com uma carga de baixo, nasce outra fórmula para potencial elétrico. Aliás, se isso aqui é joule e carga é coulomb, qual é a unidade da potencial? Joule por coulomb, que no nosso dia a dia a gente chama de volts. Que beleza ver um monte de gente que pegou essa parte inicial aí. Quais as formas para realmente mudar? Pois então, na verdade é o seguinte, ó, o vestibular fornece todas essas, quando o aluno precisa, sem exceção. Então ele não precisa se preocupar de que com essas duas nós vamos ter que criar uma outra. Nós vamos ter essas fórmulas. Na prova de vocês da próxima sexta-feira, tem uma questãozinha que tu tem que usar. Essas aqui tu não usa, nem essa, mas essas outras aqui, ó, tu vai usar. Então vai ter uma questãozinha interessante já para vocês exercitarem. Parecida com as que a gente tem feito. Lembra que teve uma que eu coloquei que era assim, ó? Uma carga aqui, outra carga aqui, eu pedia o campo resultante e o potencial resultante ali. Lembra? Nós calculávamos o campo de uma, calculávamos o campo da outra e fazíamos Pitágoras porque campo é vetorial. Para calcular o potencial resultante, calculava o potencial de uma, calculava o potencial da outra, a positiva gera um potencial positivo, como a garota percebeu, a negativa gera um potencial negativo, e ao somar esses potenciais, claro, vai acabar subtraindo, já que um é positivo, outro é negativo.
Na verdade, aquela que a gente fez foi relativamente tranquila. Usamos 2 vezes essa fórmula e aplicamos Pitágoras no campo elétrico por ser vetorial. Usamos 2 vezes essa fórmula e somamos os valores porque são grandezas escalares. Hoje, no finalzinho, eu quero voltar a falar sobre essas fórmulas aqui que nós estávamos usando na última aula. Mas hoje, para a gente encerrar o volume teoricamente, né, e só ter que se preocupar com o exercício, eu quero falar de 2 coisas novas só. Campo elétrico uniforme e superfície equipotencial. Aquela parte lá do trabalho da força elétrica eu já fiz aqui, eu só vou fazer de novo porque vai te ajudar na prova. Isso aqui, galerinha, ó, é uma placa metálica compridona, ó, ela sai do quadro, ó, vai para cima da cabeça de vocês. Essa aqui também, ó, baixa a cabeça que ela vai passar aí, ó. Uf. É uma placa metálica. Essa aqui está conectada no polo negativo da bateria. A outra, a que está conectada no polo positivo, fica positivamente carregada. A que está conectada no polo negativo, fica negativamente carregada. Vocês lembram daquela ideia de linhas de campo? Na carga positiva, as linhas de campo apontam para fora. Na carga negativa, as linhas de campo apontam. Por isso o campo elétrico aqui, dessa aqui apontava para baixo e dessa aqui apontava para a direita. E a gente fazia o Pitágoras para calcular o campo elétrico resultante, né? Isso porque ali é sempre positivo, É, não, cuidado, ali não tinha nada, né? Ali inicialmente não tinha nada, certo? Se eu colocar uma carga positiva naquele ponto onde não havia nada, essa carga obedece à seta do campo resultante. Se eu coloco uma partícula negativa, ela vai no sentido oposto da seta, lembra? Isso é uma coisa que a gente já bateu na tecla várias vezes também. Tem um campo elétrico num certo lugar, não sei onde é que ele veio. Se eu boto uma partícula positiva, a força elétrica é no sentido do campo. Se eu boto uma partícula negativa nesse campo elétrico, a força é no sentido oposto ao do campo, certo? Nasceu com a definição de campo elétrico isso aí. O negócio é o seguinte, se eu quisesse fazer as linhas de campo aqui, elas deveriam sair das partículas positivas e ir em direção às partículas negativas. Observe então que só de ter o desenho das linhas de campo, mesmo que eu não tivesse avisado vocês que em cima era positivo, que embaixo era negativo, vocês deveriam concluir, né, mesmo sem o mais e o menos, se eu boto as setas, tem que sacar, poxa, em cima tem que estar positivo, embaixo tem que estar negativo, beleza? Por que essa situação é tão especial e eu estou te apresentando ela? Porque nesse caso, gente, se nós formos calcular o campo elétrico, seja aqui, seja aqui, seja aqui, ou ali, ou ali, ou ali, ou ali, ou ali, em qualquer lugar, o valor do campo elétrico, através da experiência, dá exatamente igual. Isso eu fiz ano passado no laboratório, essas experiências, muito legal. Tu vai lá, confirma, usa equipamentozinho, pá, faz o cálculo, puta, deu igual mesmo, bem como a teoria me mostrou. É muito interessante. Aqui do lado positivo e negativo, certo? Então, quando encaixa no controle, aí como é que faz? Sai positivo, passa pelo controle e volta para o negativo. Exatamente, tem um fiozinho que sai do lado positivo, vai lá alimentar o controle, certo? E não interessa, na verdade, quem é o começo, quem é o fim. O que importa é que tem que ter o circuito fechado para carga circular pelo circuito, certo? Porque na verdade verdadeira, amigo, os elétrons vêm da parte negativa alimentando o circuito, e não o contrário. A gente desenha, ó galerinha, isso é uma coisa perigosa, hein? Quando a gente começar a eletrodinâmica, eu vou te mostrar o seguinte, antigamente a galera achava que era baguinha positiva que caminhava no fio. Eu estou sentindo que tem alguma coisa esquentando o fio. Deve ser umas baguinhas que passei no fio. Eu acho que a baguinha é positiva, a galera falou, há 200 anos atrás. Aí a galera começou a desenhar a corrente elétrica como indo do mais, e até hoje nós fazemos isso. Porém, em 1900, ontem, do ponto de vista histórico, Rutherford e Bohr desvendaram a estrutura atômica e descobriram, na verdade até antes disso, né, descobrimos, na experiência da ampola de Crookes, descobrimos que os elétrons são, e é eles que ficam por fora dos átomos. Então a partícula que pode caminhar de átomo para átomo são os... Então o caminho verdadeiro da corrente elétrica é o oposto do que a gente usa usualmente. Ou seja, essa é o sentido convencional da corrente elétrica, esse é o sentido real da corrente elétrica. Pois então, isso é uma coisa que, a mesma mágoa eu tive. Pô, que babaquice. Digamos que é mais ou menos para saber quem é iniciado e quem não é.
Por que o advogado usa palavras bonitas para se defender na frente do juiz? Por que não usa uma palavra normal para que o próprio cara que está sendo defendido possa entender o diálogo entre ele e o juiz? Vossa Excelência, a petição não confere poder ao réu que... Porra, seu juiz, o documento não está deixando o meu cliente... Tá entendendo? Por que é babaquice? Se tu for pensar, é babaquice. Porém, se todo mundo falasse igual no julgamento, eu não ia querer contratar advogado. Porque eu quero me defender, eu sei o que aconteceu, eu vou ser justo, eu não vou precisar usar uma linguagem rebuscada, eu vou entender o que o juiz fala, e tu tem direito de ser teu advogado. Sabia dessa? Não precisa contratar advogado, tem o teu direito de te defender. Então, aí vai acabar com essa babaquice e às vezes contratar advogado sem necessidade. Vamos botar um linguajar bonito, eu quero ver o cara normalzinho pegar a Constituição, ler, entender e se defender. Tá entendendo? Então, infelizmente, tem muita coisa na vida da gente que é cultural. Por que usa terno? Se o cara bota gravata, ficou melhor agora é uma pessoa melhor usando terno. Que babaquice, se for pensar filosoficamente, né? Terno, a roupa, é tudo babaquice. Porém... Experimenta de roupa normal. Né? Vai arrumar emprego mal acabado. Quem me obrigou a começar a me vestir um pouquinho melhor foi o diretor da energia. Ele, pô, Otávio, que veste, cara. Ele, sabe como é que ele fala? Ele fala, o Otávio era como o Guimbo quando chegou aqui. Ele fala assim, tava calhando também, não era tão assim. E eu vou te confessar, eu luto na minha vida para parar de olhar para as pessoas e concluir o que elas são, porque elas estão vestidas. Eu tô cagando e andando para essa casquinha. Eu quero saber como é que é o interior da pessoa, como é que é o cérebro dela, como é que ela enxerga a vida. Tá entendendo? É por isso, por causa da casquinha, essas babaquices aqui. Deixa os babacas achar que a corrente elétrica é assim. Nós que somos iniciados sabemos que os elétrons caminham no sentido oposto. Tá entendendo? E quem não é iniciado que se arrompe. Tá entendendo? Eu acredito que seja isso, babaquice. Tu vê como a vida tem as babaquices malucas, né? Sentido. E eles vão te perguntar isso no vestibular. Qual é o sentido convencional da corrente elétrica? Ou qual é o sentido real da corrente elétrica? Convencional, tu larga baguinhas positivas no fio. E lembra que os opostos? Quer o sentido real? Larga baguinhas negativas no fio. Os opostos? Os iguais? E tu mata na hora. Outra, hein? Larga baguinha dos dois lados para garantir, tá? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Esse é o sentido convencional. Certo? Larga baguinha negativa dos dois lados do fio. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Realmente, esse é o sentido real. Tá beleza? Essa aula eu vou falar isso de novo quando eu for falar de eletrodinâmica. Mas já plantei a sementinha do bem então, hein? Quero ver se vocês vão lembrar daqui a algumas semanas o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica. Tu vê que bacana como o teu comentário já mudou o rumo da aula, né, cara? Interessante isso. Os alunos é que fazem a aula. Essa é a verdade. Galerinha, adivinha por que eu estou chamando esse campo elétrico de uniforme? Porque em qualquer lugar dele dá o mesmo valor. Como é que se calcula esse campo elétrico uniforme? Pensa o seguinte, essas placas, elas têm cargas. Essa vai ter uma carga positiva e essa vai ter uma carga negativa. Essas placas devem ter uma certa área, né? Concorda comigo? Eu falei que elas vinham para cá, né? Tem um certo comprimento, uma certa largura, multiplicando largura por comprimento da área. Tudo bem para vocês? Uma grandeza física nova para vocês chama-se densidade superficial de carga elétrica. Densidade superficial de carga. O que é isso? É tu pegar a quantidade de carga que tem em uma das placas e dividir pela área. Por isso, densidade superficial. O que é densidade? É pegar uma massa e dividir pelo volume, né? Certo? Densidade, via de regra, é volumétrica, né? Porque é a massa dividida pelo volume. Se eu falo densidade superficial, eu estou tirando o caráter volumétrico. Então, por exemplo, peguei areia e distribuí num terreno. Se eu quiser saber a densidade da areia, eu posso pegar superficial, eu posso pegar quantos quilos de areia eu usei e dividir pela área do terreno, né? Vai dar quantos quilos tem em cada metro quadrado. Só que não é areia, é carga. Fica muito mais difícil, porque areia tu já viu. E carga elétrica tu nunca viu. E o teu cérebro funciona bem com coisas palpáveis e funciona mal com coisas abstratas. Nós somos assim.
Então toma cuidado. Tá com dificuldade de entender o que é densidade superficial de carga elétrica? Imagina a densidade superficial de areia no terreno. Que é pegar quantos quilos de areia tem e dividir pela área do terreno. Mas daí a questão vai Certo? mudar quanto É o tanto de... Claro. 3 perguntas, quero ver. 3 perguntas. Qual é a densidade sabendo que a carga é tal e a área é tal? Qual é a carga sabendo que a densidade é tal e a área é tal? Que área que temos na placa se a carga é tal e a densidade é tal? Beleza, é assim que se faz. Pegou uma fórmula na vida, já te prepara para as perguntas possíveis. Show de bola. Se eu pegar a densidade superficial das cargas elétricas em uma das placas e dividir pela permissividade elétrica do material entre elas, isso vai me permitir calcular o campo elétrico. Que campo elétrico é esse? Por que uniforme? Porque é igual em qualquer maldito ponto entre as placas. Qualquer aparelho mequetrefe, inclusive esses que vocês têm na mão aí, usa campo elétrico uniforme no seu interior. Está cheio de plaquinhas paralelas ligadas à bateria do celular, fazendo campos elétricos uniformes, porque eles são muito importantes para a gente poder ter controle sobre ele, certo? Agora olha só, aqui a apostila traz módulo. Por que ela traz módulo? Porque campo elétrico é uma grandeza que vai do mais, então não interessa se vai dar mais ou menos densidade superficial. O que importa é que a seta vai da placa positiva para a placa... Cara, essa fórmula é uma raridade usar. Eu vou te falar que eu não lembro questão de vestibular que usasse essa fórmula. Por isso que eu deixei ela por último. Eu sabia que ela era menos importante, tá? Mas pra gente ter noção aí de onde é que vem a ideia de campo elétrico uniforme, não custa comentar. Permissividade elétrica do vácuo, absoluta do vácuo, é 8,85 vezes 10 a menos 12. Nem precisa decorar, porque a gente vai usar raramente e se precisar usar, ele vai ter que te fornecer. Não te estressa com isso. Tem um detalhe importante. Tem um detalhe importante que me incomodou muito quando eu estava no terceirão. Olha bem para a fórmula do campo elétrico e para a fórmula do potencial elétrico. Não a definição, a outra. Campo elétrico é K vezes Q sobre D ao quadrado. Potencial elétrico é K vezes Q sobre D. Se eu fosse relacionar as duas matematicamente, como é que eu deveria fazer, será? Quero relacionar o V com o E. O que eu tenho que fazer? Olha bem. Pode ser, poderia tentar tirar a raiz quadrada da distância para ficar D, né? Mas eu acho mais fácil pensar assim, se eu multiplicar por D o campo elétrico, vai cancelar o ao quadrado. Vai ficar igual ao potencial elétrico, tudo bem para vocês? Por isso que a fórmula que relaciona potencial com campo elétricos é assim, ó. Essa é a fórmula. Credo, o senhor mostrou isso na aula e eu fiquei todo bobo, né? E saí tentando resolver questão. E errei todas naquela tarde. Errei todas. Fiquei muito magoado. Aí voltei para assistência, né? Ô professor, fui usar aquela fórmula e só deu merda, errei todas. Ele esqueceu de me alertar que essa fórmula só vale só para o uniforme. Campo elétrico gerado por uma carga isolada, que nem essa que a gente estava trabalhando anteriormente, esquece. Esta fórmula que relaciona o potencial elétrico com campo elétrico só funciona para campo, qualquer outro tu esquece. Tu concorda que aqui em qualquer ponto o campo elétrico é o mesmo? O Ezinho vai ser igual, porém o V vai mudar de um ponto para o outro. Por exemplo, ó, vou pegar uma pontilhada aqui e vou chamar de VA. Em qualquer lugar dessa pontilhada, o V é igual, mesma voltagem, popularmente falando. Em qualquer lugar dessa pontilhada tem uma tensão, uma DDP constante também. Se eu tenho um campo elétrico e quero calcular a diferença de potencial do ponto A para o ponto B, basta eu conhecer esta distância. Então, para marcar o ponto de saída e o ponto de chegada, eu vou escrever VAB é igual ao campo elétrico uniforme vezes a distância de A até B. Galera, cuidado, a distância não precisa ser medida na diagonal não, tá? A distância é medida na linha de campo, certo? Cuidado ao usar esta fórmula, só para campo uniforme. 3 perguntas. Qual é a diferença de potencial sabendo que o campo uniforme vale tanto e a distância entre os pontos é tal? Mais uma. Qual é a distância sabendo que a diferença de potencial é tal e o campo é tal? Qual é o campo sabendo que a diferença de potencial é tal e que a distância entre esses pontos é tal? Essas são as 3 perguntas possíveis.
concentrar, não por ser difícil, mas por estar na tua prova de sexta-feira que vem. Dica importante agora então. Pessoal, como é que são as linhas de campo ali? Faz com o dedinho. Isso. Ó, ela já fez assim, a colega. Ó. Eu entendi perfeitamente. Mas é isso aí, deu até uma dancinha quase. Ó. Mas é uma dança, professor. Linhas de campo. Ó, Tranquilo? Já tinha falado isso pra vocês? Imaginem vocês que eu quero calcular o potencial elétrico nesse ponto. Posso usar essa relação, né? Mas imagina uma esfera, um círculo, aliás, em volta dessa carga. Será que se eu fosse calcular nesse outro ponto, usando essa fórmula, daria um resultado diferente? não. Não, porque a carga é a mesma. E a distância é a mesma. E nesse ponto aqui? Ô, professor. E aqui? Cuidado, hein? Eu não estou falando de campo. Eu estou falando de potencial. Até porque, gente, o campo aqui aponta para lá. O campo aqui aponta para o outro lado. Como ele é vetor, são vetores diferentes. Tecnicamente é uma esfera, né? É uma É a esfera. que... Claro, porque aqui eu estou fazendo o desenho no plano. Sim. Na prática, a carga elétrica está aqui e tem uma esfera que tem uma mesma distância dessa carga. Em qualquer ponto dessa esfera, o potencial elétrico será igual. Concorda que eu poderia pegar uma outra esfera aqui? Se eu fosse calcular o potencial elétrico nesses pontos da esfera, o que eu perceberia? Dá igual. Quer dizer que essas esferas são superfícies? Claro, o que é? Não é igual? Potencial é potencial. Então o equipotencial é uma superfície na qual o potencial é o mesmo. Professor, mas o potencial vai ser maior, né? Legal, garoto. Concordas que essa distância aqui é menor? Quando o número de baixo for menor, o resultado fica maior. Então, por exemplo, se aqui tem 20 volts, aqui deveria ter 15, a próxima deveria ter uns 10 e assim por diante. Quanto mais distante, menor o potencial. Isso para uma carga positiva. Tudo bem? Vocês, então, ó, eu tinha falado numa outra aula várias características das linhas de campo. As linhas de campo indicam a trajetória de uma partícula positiva. Nascem nas cargas positivas, morrem nas negativas. Jamais se encostam, jamais se cruzam. Lembra? Agora, tem uma outra coisa que eu posso falar sobre as linhas de campo. Elas apontam para a região de menor potencial. Certo? Se eu tenho uma linha de campo apontando assim, eu sei que aqui o potencial é menor do que aqui. Porque ela aponta para a região de menor potencial. E aí vamos ver para a negativa? Aí é que tá a charada, cara. Se eu falei isso é porque deve ser geral, né? Mas vamos analisar a negativa para garantir. Vamos fazer as linhas de campo primeiro. Já vi o dedinho da galera fazendo as linhas de campo no ar, tô feliz. Só vou fazer algumas delas para a gente não infartar, embora elas sejam infinitas. Vou fazer uma esfera aqui. Em qualquer ponto dessa esfera, o potencial, por isso que é uma superfície equipotencial. Porém, já que a carga é negativa, quando eu for jogar na fórmula que não tem módulo, a resposta fica... Então, sei lá, aqui poderia ser menos 20 volts. Uma próxima superfície... Esqueço. Equipotencial seria menos 10 volts. O que está acontecendo com o potencial? Aumentando. Porque está ficando cada vez menos negativo. Então tu concorda que mesmo para a partícula negativa, as linhas de campo, gente, eu acabei de falar, porra. Ô, professor. As linhas de campo estão apontando para a região de menor potencial, porque está cada vez mais negativo. Então essa é uma regra geral. As linhas de campo elétrico sempre apontam para uma região de menor potencial elétrico, sempre. Beleza? Boa a colocação. Aliás, qual é o ângulo que as linhas de campo estão fazendo com as superfícies equipotenciais? Qual é o ângulo? Dá uma olhada. Ângulo reto. Sempre que uma superfície equipotencial for cruzar com uma
Linha de campo, obrigado garoto, tá ligado? Uma linha de campo sempre vai ser perpendicular. Para a região de menor potencial, isso eu vou até escrever. As linhas de campo elétrico, não custa, né? De campo elétrico, apontam para uma região de menor potencial elétrico. Olha só, cara, dou uma linha de campo qualquer boba aqui, ó. Ponto X, Y e Z. Qual é o menor potencial? Claro, do Z. Porque ela aponta, não interessa se a carga é positiva, se a carga é negativa. Certo? Quem é que tem o maior potencial? Claro, porque o X é o primeiro ponto, ela está apontando para a região. Não precisa, cara, acabamos de provar isso. Pode ser uma carga positiva aqui ou uma carga negativa aqui, dá no mesmo? Sacou a ideia? Então não daria para saber. A não ser que ele pergunte, a carga está ali, qual é o valor dela? Aí daria, certo? Fala, meu querido. Ó, cuidado, gente. Se eu boto a seta e não digo onde está a carga, tu não pode afirmar se quem gerou aquela linha de campo é uma carga positiva ou negativa. Aí se eu aviso, a carga está aqui, aí tu afirma que é positiva. Se eu afirmo, a carga está aqui, tu diz, é negativa. Próxima aula eu dou alguma outra dica se for necessário. Vou ver outras aulas lá que a gente teve, quando eu desenhei uma carga positiva e uma negativa, eu falava que uma partícula de teste positiva vai ser repelida pela positiva e atraída pela negativa. Ela vai fazer essa curva, uma carga. Se eu largo uma carguinha pequenininha ali, ela faz essa curva aqui. Se eu largo uma carga pequenininha ali, ela faz essa curva aqui. E cruza na carga negativa. É por isso, porque esse seria a movimentação das partículas soltas em cima da linha. Certo? Acho que ela fica assim doidona. Primeiro, olha só, o campo gravitacional não daria para ser só se uma das partículas fosse feita de matéria. Certo? Aí é uma coisa bem usada, assim, de pensar nisso. Mas se fosse campo gravitacional, por exemplo, um planeta aqui, outro planeta aqui. Certo? As linhas de campo são atrativas, elas vão fazer uma curvinha ali. Então, dependendo de onde tu largar uma partícula de massa, ela sim vai fazer uma curva na hora de cair nesse planeta. Se esses dois planetas bem próximos do outro. Então, daria uma situação mais parecida com isso aqui, ó, porque seria cargas iguais planetas, né? Como eles têm as massas iguais, seriam cargas iguais. Por isso tem que fazer mais essas estão repelindo ainda. Seria mais ou menos isso que nós temos no oposto, planeta e planeta. Larguei um objeto ali. Ele vai se atrair por esse planeta, mas ele vai se atrair por esse. Ele não vai cair reto em direção para mim. Certo? Aí daria para dizer que sim.